Ok, vamos estudar agora sobre a conferência de pedidos. Vamos criar aqui uma situação que não é corriqueira, mas que em um determinado momento pode se fazer importante e vamos aprender então a solução para isto. Veja, para o exemplo, vamos então imprimir recibos. Como já aprendemos, vamos aqui escolher uma região, neste caso vou escolher Nova Brasília, uma data inicial com relação aos vencimentos. Também aqui a data final, tipo de cobrança, o cobrador e, como falado, é importante visualizarmos o relatório de cobrança. E temos aqui então 5 recibos para imprimir. Como já vimos na aula de impressão de recibos, é importante que você imprima ou salve esta relação. E então voltamos aqui para o sistema e vamos refazer a pesquisa. Sempre lembrando que a pesquisa deve ser refeita com os mesmos dados que acabamos de utilizar para gerar então esse relatório de cobrança. Então vamos refazer. E então clicamos em pesquisar recibos. Temos aqui total de 5 recibos para imprimir, né? O que bate exatamente com o nosso relatório de cobrança aqui. Então clicamos em imprimir. Novamente clicamos aqui no botão imprimir e neste link para então imprimir os recibos. Então, após conferirmos que todos os recibos foram impressos corretamente, como já visto na aula de impressão, clicamos no botão confirmar. Embora eu não vá clicar ainda para a gente criar a nossa situação. Ok. Clicando no botão confirmar, todos esses 5 recibos passarão então seus status para imprimidos ou emitidos e não poderão mais ser impressos a não ser que sejam desbloqueados pelo sistema, como já vimos. Mas vamos supor a seguinte situação: você clicou lá para imprimir os 5 recibos e então, após imprimir 4 recibos, quando estava chegando no último recibo a ser impresso, deu um pane na sua impressora, por exemplo. Ou faltou energia, ou ela mastigou o papel e não conseguiu mais imprimir. E então, digamos que 4 recibos foram impressos corretamente e um não foi impresso corretamente, certo? Mas você clica em confirmar impressão. Pronto. Total de 5 recibos foram confirmados e imprimidos com sucesso. E agora, como saber? Você disse para o sistema que 5 recibos foram impressos corretamente, mas você tem em mãos 4 recibos. Bom, neste momento, esta listagem se faz muito importante, porque através dela você pode descobrir qual o recibo que não foi impresso. Ou seja, você tem em mãos 4 recibos, então você começa a conferi-los pelos números do recibo. Por exemplo, 64 você tem em mãos, você elimina da listagem. O 48 também, você elimina da listagem. O 60 também você tem e o 63. Pronto, você já sabe que o recibo que você não tem em mãos é o 59. Porém, você disse que todos foram impressos. Então é muito fácil. Basta, como já visto na aula anterior, vir no menu financeiro, baixa individual. Vamos pesquisar aqui então o recibo que é o 59. Aqui está. E é este recibo que você precisa então desbloquear para que ele seja impresso novamente. Pronto. Agora basta fazer novamente a mesma busca de impressão. Vou pesquisar recibos. Veja que só tem um. Clico em imprimir e é exatamente o recibo 59, né? Que estava faltando. Então podemos clicar em imprimir e vir no sistema novamente e confirmar sua impressão. Pronto. Neste primeiro caso, aprendemos como resolver essa situação. Mas vamos aprender uma outra forma que pode também ser muito útil. Ok, vamos então criar novamente uma outra situação. Vamos imprimir novamente recibos. Vou novamente escolher a região, a data, inicial e final. Vou imprimir o relatório de cobrança. Então, temos aqui 5 recibos para imprimir. Lembrando que esses são os mesmos 5 do exemplo anterior, porque dei um pause na aula e desbloqueei todos os recibos para que a gente pudesse novamente realizar o exemplo. Mas tudo bem, temos aqui então uma relação de 5 recibos para imprimir. Então, precisamos refazer essa pesquisa. Lembrando sempre que temos que utilizar os mesmos dados de filtro que acabamos de utilizar. Refazer a pesquisa então.
E vamos então pesquisar recibos. Temos aqui 5 recibos para imprimir e vamos imprimir os recibos, como já vimos. Agora, vamos supor a seguinte situação. Temos aqui, como visto na listagem que salvamos, 5 recibos para imprimir, mas aqui poderiam ser 200 recibos. Bom, e daí consideramos que tivemos o mesmo problema técnico, falta de energia ou qualquer outro problema, e então nem todos os recibos foram impressos corretamente. Mas digamos que ao invés de 5 você tem aí 200 recibos nessa listagem para imprimir. E você acabou imprimindo aí 30 recibos, por exemplo, e deu esse problema. Então, você não vai confirmar a impressão, porque senão você vai ter que fazer, é o mesmo exemplo que fizemos anteriormente, eliminar os 30 que foram impressos, vai ter que desbloquear, no caso, 170 recibos na listagem. Isso vai dar muito trabalho, certo? Então, o mais correto seria fazer o seguinte: ao invés de confirmar e ter que desbloquear 170 recibos, você não vai confirmar a impressão. Bom, aí você tem duas opções. Conserta sua impressora, faz novamente a pesquisa e imprime tudo novamente. Mas você vai perder 20 recibos que já foram impressos. E isso, dependendo da quantidade, pode ser dinheiro jogado fora. Então tem como você aproveitar esses 20 recibos que foram impressos, mesmo sem confirmar a impressão. Para isso, você vai confirmar a impressão, ao invés de desbloquear. Então veja, vamos tomar para esse exemplo de 5 recibos apenas, que nós tínhamos na listagem. Vamos dizer que apenas o 48 e o 60 foram impressos corretamente. O restante não. Os únicos 2 recibos que você tem na mão, então, é o 48 e o 60. Mas você não confirmou a impressão, certo? Portanto, se você refizer a pesquisa e imprimir, esses 2 recibos vão ser impressos novamente e pode ter um problema de você ter recibos duplicados, o que não é o correto, Você deve ter apenas um recibo para cada pedido. Muito bem, então como dizer para o sistema que esses 2 recibos foram impressos mesmo sem clicar no botão confirmar impressão? Vamos então aqui no menu financeiro, novamente, baixa individual. Vamos então pesquisar por esses 2 recibos, que é o que temos em mão no exemplo, que é o 48 e o 60. Muito bem, vou aqui pesquisar, vou primeiramente pesquisar pelo recibo 60. Pesquisei, veja que ele não apareceu nessa listagem, mas como tem vários recibos aqui para este cliente, criou aqui uma barra de rolagem. Se você rolar aqui, pronto, ele está aqui mais abaixo. Então temos o 60 encontrado. Clicamos sobre o 60 e vimos aqui então que ele está com a situação em 0, ou seja, como não imprimido. Mas queremos dizer para o sistema que esse recibo já foi impresso ou emitido. Portanto, só fazendo uma correção, na aula anterior eu falei que E representava imprimido. Sim, representa imprimido, mas esse E como sigla é de emitido, tá? Muito bem. Aqui um passo importante para isso. Você deve escolher para qual cobrador você vai dizer que esse recibo foi imprimido. Nesse caso é para esse cobrador Antônio mesmo. E então podemos clicar neste botão de emitido ou imprimido. E fizemos então o inverso do que era desbloquear o recibo. Ou seja, nós passamos o status da impressão para imprimido ou emitido. Então dissemos agora que esse recibo já foi impresso, certo? O outro recibo que precisamos fazer isso é o 48. Vamos pesquisar. 48. Aqui está, clicamos sobre ele, carregamos na parte superior e passamos novamente aqui o status para imprimido. Pronto. Agora nós dissemos que da nossa listagem, os 2 recibos 48 e 60 foram imprimidos, certo? Nesse caso, vamos fazer a mesma busca para a impressão. Digamos que já consertamos a nossa impressora e agora o sistema, dentro daquele mesmo filtro que fizemos, deverá listar apenas 3 recibos, que é o 59, o 63 e o 64. Veja, vamos imprimir, vamos utilizar o mesmo filtro. E se verificarmos então o relatório, pronto, apenas 3 recibos, porque os outros 2 nós colocamos manualmente como o status imprimidos ou emitido. E agora basta refazer a pesquisa, como já aprendemos, e imprimir esses 3 recibos. E teremos impressos então os nossos 5 recibos que queríamos imprimir.
Lembrando que esses são casos isolados que podem acontecer, mas que geralmente não acontecem. Mas então utilizamos essa aula para dar apoio, então, caso ocorra uma situação parecida. Lembrando que o mais correto vai ser sempre imprimir essa listagem e os recibos serão impressos corretamente. E para isso vai bastar então clicar lá naquele botão de confirmar impressão e todos os recibos serão confirmados. Apenas então reforçamos que nesta tela, pesquisando aqui pelo recibo, podemos fazer diversas operações, a qual já aprendemos duas, que é passar o recibo para imprimido, clicando neste botão E, ou então para não imprimido, clicando neste botão 0, ok? E assim encerramos mais esta aula. Muito obrigado e até o próximo vídeo.